Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Linha na TV. Hoje, com muita honra, recebendo aqui em nossos estúdios, na verdade, no aconchegante apartamento onde está hospedado o príncipe Bertrand de Orleans e Bragança. Ele que faz parte da linha sucessória monárquica no Brasil e vai nos falar um pouco sobre essa questão da linha sucessória no Brasil e principalmente desse momento que nós atravessamos, que é um momento que todos nós sabemos complexo para o país. O que pensa o nosso príncipe? Quais são as ideias e mesmo quais são os ideais da democracia nesse país maravilhoso que se chama Brasil e do qual dependemos tanto da história dessa família da realeza? Príncipe, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, tenho muito gosto de estar nessa entrevista em Primeira Linha e o meu amigo Maranja conversando bastante antes disso e eu vi que nós temos muitos pontos de afinidade. Com toda certeza. Graças a Deus. A respeito de minha família, a minha família veio para o Brasil com Dom João VI. Dom João VI para cá veio em 1808. E aqui chegando, deu-se conta que o futuro não estava na Europa, o futuro estava aqui. E aí criou-se pouco depois o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Passou a ser uma nação só. Ele também deu-se conta que um projeto, um grande brasileiro, é o que melhor correspondia à nossa vocação, que seria formar uma comunidade dos países de língua lusa, em que houvesse Portugal, Brasil, a Índia, Moçambique, Angola, todo mundo luso, com capital no Rio de Janeiro. Assim como uma comunidade de nações, que ia aos poucos, então, sua autonomia ia sendo desenvolvida, etc. Perfeito. Ele queria ficar no Brasil, ele gostava muito mais do Brasil do que da Europa. Ele aqui chegou em 1808, numa retirada por causa das invasões de Portugal por Napoleão. Correto. Napoleão foi derrotado em 14. Ele só voltou a Portugal em 1821 e voltou forçado por uma revolução liberal no Porto que ameaçava criar o caos em Portugal. Mas partindo, deixou seu filho mais velho, o herdeiro da coroa, Pedro, como regente. E lhe deu um último conselho: meu filho, considere que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim nesse país promissor. Mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Põe tu esta coroa em tua cabeça antes que o aventureiro faça. Graças a isso, a nossa independência não resultou de guerras sangrentas como nossos vizinhos hispano-americanos, mas foi muito mais uma emancipação de um filho maior a conselho paterno. E nós, com isso, garantimos a nossa unidade territorial, política, social e até psicológica. Se há uma coisa que os brasileiros têm consciência, é de sua unidade. Que, aliás, o senhor falou muito bem em conversa anterior, e eu achei interessante o seu ponto de vista com referência à miscigenação do Brasil. O senhor dizia que o brasileiro é uma pessoa agradável. Exato. Né? O senhor poderia... Afetuoso. Bondoso, gosta de ajudar. E que tem a ver com essa miscigenação. Tem, exatamente, porque uma das bênçãos do nosso país é a miscigenação. Os portugueses, nesse sentido, foram melhores colonizadores, porque eles não segregaram, eles fundiram as várias raças. Nós, com isso, o nosso povo, ele soma as qualidades dos portugueses, dos índios e dos negros. Nós temos a fé e o espírito empreendedor do português. Sim. Nós temos a bondade e a força da raça negra. O aspecto afetuoso do brasileiro vem da raça negra. E nós temos a intuição e o espírito maravilhável do índio. O jeitinho vem do índio. Várias características nós temos. Essa questão do jeitinho brasileiro, então, seria uma característica do índio. É do índio. Interessante. É do índio. Não é do português, é do índio. Quer dizer, na verdade, isso é que deu, posso dizer assim, uma credibilidade, e o que dá uma credibilidade maior ao brasileiro quando vai lá fora. Exato. Sempre diz, esse é brasileiro. Eu tenho muitos parentes europeus. Eles vêm ao Brasil, ficam encantados com as belezas naturais do Brasil, mas ficam fascinados com a bondade do povo. Quer dizer, essa herança foi uma herança que realmente foi positiva. Foi positiva. Para o nosso país. Muito positiva. Essa questão da miscigenação, que o senhor colocou muito bem, que aliás coloca-nos a pensar realmente sobre a questão da nossa formação
e desse lado do brasileiro, do jeitinho do índio que o senhor havia falado, da bondade do negro, ou da fé do português. Eu acho que isso é muito positivo. Mas nós estamos aí vivendo um momento conturbado no Brasil. Mesmo nós temos tido aí essa positiva miscigenação, vamos dizer assim, vivemos hoje um momento onde a corrupção tomou conta de todas as esferas do governo, seja estadual, municipal e principalmente federal. Vivemos aí momentos difíceis onde movimentos como a monarquia volta a ser colocado em pauta para todo e qualquer brasileiro observar. Nós tivemos um plebiscito, onde houve, de certa forma, acredito eu, uma interferência, eu queria que o senhor me corrigisse, para que não se prosseguisse da maneira como deveria prosseguir, e hoje, novamente, o Brasil, estando nesse turbulhão, né, digamos assim, de denúncias, coloca-se em xeque novamente a República Brasileira. Como é que o senhor vê esse aspecto? O filósofo grego Sócrates, quando foi perguntado pelo povo grego, os gregos perguntaram a ele, o que nós devemos fazer para voltarmos a sermos felizes? Para sermos felizes, certo. Sócrates respondeu, façam aquilo que faziam quando eram felizes. O Brasil teve um desenvolvimento extraordinário durante a monarquia. O caos no Brasil começou no dia 15 de novembro de 1889. Eu tenho um documento aqui de um dos grandes propagandistas da República durante o Império. Correto. E um dos grandes críticos da República, uma vez proclamada, foi Rui Barbosa. Rui Barbosa. Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia que na monarquia o parlamento era uma escola de estadistas. Na República transformou-se numa praça de negócios. Eu não sei o que ele diria se fosse Brasília hoje. Tem um outro texto que é muito conhecido do Rui Barbosa. Rui Barbosa tem um texto que todos os advogados em geral têm na sua mesa, e temos pessoas que conhecem, a maioria das pessoas conhecem. Rui Barbosa diz o seguinte, num discurso feito por ele em 1914, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes na mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Que é o que nós podemos, as pessoas sérias do Brasil podem observar hoje. Esse discurso, pois a parte seguinte não é publicada. E existe uma outra parte? Existe. Ele continua. A frase seguinte é, essa foi obra da República nos últimos anos. No outro regime, na monarquia, o homem tinha uma certa nódoa em sua vida, era um homem perdido para todo sempre. As carreiras políticas estavam fechadas, havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam, aqui, acesa no alto, guardava redondeza, como farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais. Na República, os tarados são os tarudos. Na República, todos os grupos se aliaram do movimento dos partidos, da ação do governo, da prática das instituições. E aí continua Rui Barbosa na sua crítica. Ou seja, o próprio Rui Barbosa, que foi, a princípio, um grande perseguidor, entre aspas, da monarquia, ele deixou claro... Deixou claro. O texto está aqui. Que é um texto, deixou claro, muito obrigado, que deixou claro... Aí tem a citação, a página do livro, etc. Isso aqui, príncipe, nós podemos dizer, na verdade, que no início da República ele já viu que o Brasil estaria perdido. Ele viu que já tinha entrado a corrupção. E qual seria a forma ideológica mais lógica nos dias de hoje para o momento que nós passamos? Há um detalhe sobre a República. Sim. O decreto número 1 da República dizia textualmente, está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º do decreto previa um plebiscito. Sim. Em vez de convocar aquele plebiscito para saber se de fato os brasileiros queriam a República ou não, eles exilaram o imperador, foi embarcado na calada da noite, porque eles sabiam que a população do Rio de Janeiro se revoltaria se visse o imperador preso, sendo embarcado para o exílio. E já alguns dias depois, no decreto número 85A da República, de 23 de dezembro de 1889, que é poucos dias depois da proclamação da República, puseram a monarquia fora da lei. Se houve uma corrente política que teve seus direitos cassados,
no Brasil durante 99 anos fomos nós. Nós só voltamos à plenitude dos nossos direitos políticos com a entrada da atual Constituição em 1988. Em decorrência do quê? De uma carta enviada pelo meu irmão, o príncipe Dom Luís, que é o chefe da Casa Imperial, aos deputados constituintes, mostrando o absurdo, num momento de abertura política, o projeto de Constituição, o anteprojeto, estava sendo votado, reintroduzia essa cláusula que caçava nossos direitos políticos. Correto. Quando essa cláusula foi votada, praticamente todos os partidos votaram contra, pela derogação dessa cláusula. Só votaram pela manutenção dessa cláusula 2 partidos. Ou seja, o PT e o PCdoB. Ou seja, o Partido Comunista do Brasil e o atual partido que comanda a nação. Exato. O senhor houve vê... o plebiscito Sim. E não houve igualdade de condições. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos quadro, não tínhamos nada. Apesar disso, tivemos 13% dos votos válidos. E a desinformação, inclusive. E a desinformação. Né? A desinformação é deformação da nossa história. Desinformação e deformação histórica. O senhor atribui isso à grande mídia? A mídia, sobretudo livros de histórias falseados e toda uma propaganda republicana feita durante anos contra a monarquia. Mas há um detalhe interessante. Nesse período que precedeu o plebiscito, meus irmãos, eu e monarquistas do Brasil inteiro, participaram de debates em universidades, em partido político, em toda parte. Existe esse movimento das universidades em cima dessa questão? Havia conferências. Conferências. Bom, em todas as conferências que os monarquistas enfrentaram em pé de igualdade aos republicanos, e depois fazia-se um plebiscito simulado, vencia a monarquia. Se tivesse havido a possibilidade de um esclarecimento da opinião pública a respeito do que seja a república ou seja a monarquia teria voltado. Porque a índole do povo não é republicana. Ninguém vai dizer que o Pelé era o presidente do futebol. Nem existe na feira o presidente da panela, é o rei da panela, o rei do futebol. Imagina uma senhora, uma moça, sim, se formos analisar essa questão histórica, inclusive, né? Mas a índole do povo é monárquica. É verdade. Imagina uma senhora que tivesse abrir uma loja de roupas infantis. Tivesse escolhendo 2 nomes para a loja. A princesinha ou a fininha da primeira dama? Sim. Qual que escolheria? A princesinha, porque você... Porque tá com toda certeza. Ao natural das coisas, monarca. A família. O que é uma família? A família... Uma pequena monarquia. O pai é o rei, a mãe é a rainha, e os filhos são os príncipes herdeiros. É verdade. Por isso as mães tirem seus filhinhos, é meu príncipezinho, faça isso, faz aquilo. Os pais, minha princesinha, vem aqui, me dê um beijo, me abraço. Esse movimento monárquico que existe hoje, de certa forma, podemos dizer, a cada dia que passa, tomando mais força ainda. Sim, porque... O senhor atribui exatamente pelo momento histórico, pode-se dizer, entre aspas, que estamos vivendo no Brasil? Nós não desejamos a desgraça. Mas essa tragédia que a República trouxe ao Brasil está fazendo que os brasileiros voltem a pensar. Repensem a história, né? Repensem na questão. Eu nunca encontrei, e eu costumo desafiar os auditórios, nunca encontrei um brasileiro que dissesse de boca cheia que a República deu certo. Pelo contrário, qualquer pessoa que estude de uma forma objetiva a nossa história, vê que o Brasil deu certo durante a monarquia, durante o regime de Dom Pedro II. Não é brasileiro que negue que foi o melhor chefe de Estado que nós tivemos, que garantiu o que chamávamos naquele tempo a ditadura da moralidade. O senhor acredita, no caso, essa questão monárquica no Brasil, o senhor deixou bem claro que devido ao fato de se ter deturpado a história da monarquia no Brasil, a desinformação fez com que os brasileiros não tivessem o acesso à informação. Mas o senhor acredita que com esse movimento monárquico crescendo a cada dia, mas por outro lado sabendo que a imposição do próprio Ministério da Educação, que a imposição de certas regras no Ministério, não poderia ser aí um empecilho para que se chegue a informação, principalmente para os jovens? Necessariamente não, porque há certas coisas que não há ministério, não há governo que consiga resistir. Veja a onda de indignação que há com a atual situação no Brasil. Apesar de toda a pressão do governo, o povo está manifestando o seu cansaço com o regime. Sim. Mas não existe, por outro lado, podemos dizer, não existe, por outro lado, a grande mídia dando uma atenção que deveria se dar a uma questão monárquica. Não, mas isso vai como mancha de azeite.
É questão de tempo. O senhor acredita, o senhor está vendo nesse aspecto? Eu estou absolutamente convencido disso. Que os brasileiros estão no estado psicológico do filho pródigo da parábola do Evangelho. Sim. Pediu a sua parte da fortuna, foi para a cidade, esbanjou o seu dinheiro, algum tempo depois estava comendo as bolotas dos porcos, estava comendo o alimento dos porcos. E em seguida? Ele começou a ter saudade da casa paterna. Os brasileiros estão com saudade da casa paterna. Estão com saudade de um regime cuja principal característica qual é? É criar consciência de que uma nação é uma grande família com destino comum a organizar. De onde resultava um clima psicológico, um ambiente psicológico semelhante a uma família, que é numa família em que a presença do pai ou da mãe estimula a qualidade dos filhos e inibe as suas travessuras. Assim também, a monarquia estimulava a qualidade do povo e inibia suas más tendências. Ou seja, aplicado hoje essa questão do pensamento monárquico, o Brasil poderia tomar um outro rumo. Certamente, certamente. O senhor começaria por onde, por exemplo, para arrumar a casa? Que os brasileiros são bons. O problema é que nós temos um regime que se enquistou nessa nação, que não corresponde ao Brasil real. Isso é um Brasil real que é esse povo trabalhador, esse povo bondoso, esse povo que tem expandido a nossa... Apesar de toda a tragédia dos governos, sim, o Brasil está sobrevivendo. Mas nós vivemos uma ilusão? São as forças vivas da nação. O senhor acredita que nós estamos vivendo uma ilusão no Brasil? A ilusão está se desvairando? Há um Brasil virtual, que é o Brasil republicano, é o Brasil de Brasília, é o Brasil da corrupção, etc. É o Brasil do Porto em Cuba. Do Porto em Cuba, do metrô de Venezuela, etc. Mas o brasileiro autêntico, ele não quer isso. O brasileiro autêntico, ele quer o bem da nação. E quais são hoje, quais são e quantos são hoje os movimentos pró-monarquia em todo o Brasil? Existe um movimento chamado pró-monarquia, que coordena essas várias instituições. Mas aí existe um número imenso de modos. Existe a Frente Dom Pedro II, que era o Curitiba. Sim. Existe os Cavaleiros do Rei em Petrópolis. Existe o Brasil Real. Existe a Monarquia Já, que põe em Porto Alegre. Existe no Nordeste vários movimentos. Existe no Brasil inteiro. Existe essa possibilidade de um novo plebiscito, o senhor acredita? Com as redes sociais, sim, as barreiras que a República estão sendo quebradas. Estão sendo abaladas. Sim. Porque ninguém resiste a essas redes sociais. E o fato é que com essas redes sociais, sobretudo na juventude, esses grupos monárquicos estão se multiplicando como nunca. Eu estive algum tempo atrás em Manaus e eu fui convidado pela Federação de Comércio para um evento. Chego lá e encontro grupos de jovens católicos, monarquistas, idealistas, que querem um Brasil diferente, como eu não tinha a menor ideia que existisse. Eu estive em São Luís, a mesma coisa. Fortaleza, a mesma coisa. Agora na Paraíba, estou chegando na Paraíba. Pelas redes sociais, soubemos que eu estava chegando em João Pessoa, à noite tinha 20 jovens no hotel. Aguardando. Uma reunião com eles, uma conversa, mais ou menos como nós tivemos aqui. Produtiva. Muito produtiva, muito positiva, em que eu vi quais são as aspirações autênticas da juventude brasileira. Eu pergunto para o senhor algo, de certa forma, até polêmico, vamos dizer assim. Nós temos aí o Exército Brasileiro, que já está indignado com o próprio governo. Isso é óbvio. Né? A manifestação, nas famosas casernas, eles não podem se manifestar de forma aberta, mas nós já temos generais se manifestam, principalmente aqueles que estão na reserva. Né? Mas sabemos qual é o pensamento deles do atual modelo que foi adotado no Brasil, que não condiz com o patriotismo que eles carregam dentro de si. Exato. O senhor poderia dizer o que pensa hoje, ou o que o senhor acha que pensa hoje a questão dos militares relacionados à monarquia? Quer dizer, eu tenho viajado pelo Brasil, em toda parte os contatos que eu tenho com as Forças Armadas são as mais calorosas possíveis. Existe uma proximidade importante, existe um respeito. Muito respeito, etc. Há uns anos atrás, eu em Brasília, havia uma inauguração de um busto a Dom Pedro II na área militar, no comando do Exército, e no fim tinham 7 generais na sala, 5 declararam monarquistas. Ou seja, existe um movimento, entre aspas, até dentro do próprio... Uma tendência. Uma tendência, não um movimento, mas uma tendência. Não um movimento, uma tendência. Coisa que não acontecia há 20 anos atrás, digamos assim. Digamos, há 50 anos atrás não havia. Seria impossível, não. Né?
Mas por causa do plebiscito, em toda a parte foi muito bem recebido. Falência da República? A falência, quer dizer, eles estão cansados da República, eles viram o erro que foi a República. Aliás, a própria República, segundo os manuais de história militar, era apenas um terço dos militares que estavam participando do golpe de 15 de novembro de 1889. Sim. Era uma minoria. Quer dizer, hoje... A maioria não eram favoráveis à República. O próprio Deodoro não é republicano. O próprio Deodoro da Fonseca? Há uma carta do Deodoro a seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca, em que ele disse textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas, porque no Brasil república e desgraça completa são a mesma coisa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na segunda parte do nosso programa, que nós temos aqui a honra de receber o príncipe segundo na linha sucessória na monarquia no Brasil, e sobre esse movimento, logicamente, que faz parte do dia a dia do povo brasileiro nesse momento tão importante que o nosso país atravessa. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Primeira Linha na TV, recebendo o príncipe segundo na linha sucessória da monarquia do Brasil, Dom Bertin, e ele, com muita satisfação, logicamente, visitando a nossa terra, demonstra um carinho muito especial por Sete Lagoas e toda a região. E, obviamente, o assunto que estava na primeira parte do nosso programa é com referência ao Teodoro. Nós falamos aí dessa questão da linha de pensamento dele e o que nos surpreende, o que o senhor colocou. Vamos continuar, então, nessa linha de raciocínio. Eu estava dizendo que o próprio Deodoro não é republicano. Há uma carta dele, que é um sobrinho, que diz: meu sobrinho, não te metas coisas republicanas, que no Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. O golpe de 15 de novembro de 1889 não teve como objeto direto a república. O Deodoro, quando saiu ao Campo Santana, no Rio de Janeiro, ele bradou: viva o imperador. Ele queria a derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto. Mas, no entardecer do dia 15 de novembro, foram dizer a Deodoro que o imperador havia convidado para substituir na presidência do Conselho de Ministros a um político gaúcho chamado Silveira Martins. Quando disseram isso ao Deodoro, ele disse: este não. E aí deram para ele, então, assinar esse decreto, que é o decreto de proclamação da República. Por que esse não? Porque quando ele fora comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com o Silveira Martins os amores da filha do Barão Triunfo, e havia perdido na sua disputa. E ele tinha um ódio de morte com o Silveira Martins. Então foi um caso de amor que mudou a história. Foi um caso de amor. A República é um regime, a meu ver, um regime espúrio, que nasceu da disputa de dois homens com uma mulher. Ou seja, um caso amoroso mal sucedido, igual a República. Pelo Deodoro. Essa é a pequena história. Interessante, interessante. Saiu um livro recentemente sobre isso, daquele Laurentino Gomes, que ele conta esse detalhe. Eu já conhecia, mas agora está publicado, etc. E já pode revelar. Eu fico pensando no que o senhor fala, e logicamente nosso telespectador tem isso em mente, um aspecto interessante. Primeiro, pelo mundo afora, quantas monarquias em média existem, ou melhor, quais são as principais monarquias no mundo que o senhor pode atribuir como monarquias bem-sucedidas através da história? Procure o ranking do IDH na internet. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Sim. Quais são os primeiros países? Nos 10 primeiros, apesar das monarquias serem numericamente muito menor do que as repúblicas, estão 7 monarquias. Vamos dizer, não, são países tradicionais. Não. Entre as primeiras estão 2 países muito recentes. Um deles mais novo que o nosso. A Austrália e a Nova Zelândia. O Canadá, a Inglaterra, a Espanha, os países escandinavos, são todos monarquias. E são os países de maior desenvolvimento humano. São os países mais ricos, mais estáveis. Isso, as pessoas têm curiosidade de saber o que seria... Das civilizações mais ricas do planeta, sim. 18 são monarquias. 18 são monarquias. E as pessoas, príncipe, têm assim a curiosidade de saber o que seria o Brasil hoje, em termos, se ao invés de uma república, ou seja, nós dormimos numa república e acordamos numa monarquia. O que seria hoje a questão dos cargos, como é que seria distribuir tudo isso, e diante de escândalos, qual seria a atitude do nosso monarca? Primeiro, vamos ver qual seria o modelo. O modelo. O Brasil, me pergunto muito se uma restauração devia ser tipo uma monarquia como a espanhola, como a inglesa, como a japonesa, ou o que seja. E eu digo, não façamos mais uma vez o mesmo erro que fizemos com a proclamação da República.
e que nós tivemos a pretensão de copiar o modelo norte-americano. Sim. Nós tivemos uma experiência monárquica que deu demasiadamente certo para querer copiar o modelo dos outros. O senhor quer voltar ao Sócrates? Não, quer voltar ao modelo que nós tivemos aqui, que é a monarquia parlamentarista no tempo de Dom Pedro II. Pois é, mas que foi tempos áureos, tempos Exato. felizes. Mas com as necessárias adaptações aos dias atuais, evidentemente. Sim, sim. Como é que era a monarquia no tempo de Dom Pedro II? Era uma monarquia parlamentarista, havia o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Resumindo, o poder executivo era exercido através do primeiro-ministro. correto. Havia o poder legislativo bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, e o poder legislativo e judiciário, com a sua independência garantida, como é teoricamente até hoje. Quer dizer, não se mudaria essa questão do terceiro poder, o judiciário. Não, mas havia um quarto poder. E aí estava a grande genialidade da monarquia. Sim. Que era o poder moderador. O que era o poder moderador? Está no artigo 98 da Constituição de 1824, que foi a Constituição que teve maior durabilidade na nossa história. O poder moderador é uma atribuição pessoal do imperador que visava a harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. Quando o atrito fosse grande. Exatamente, é o poder que visava harmonizar os outros poderes, coordenar os outros poderes. Numa crise como a de hoje, o que aconteceria? Simplesmente se demitiria o primeiro-ministro, que era o poder executivo, se convocaria novas eleições para o povo poder opinar. Ou seja, para que o nosso telespectador entenda, seria tipo o presidente da República, que seria o primeiro-ministro. Ele seria demitido pelo imperador imediatamente, seria uma atribuição do imperador, como né? é em todas as monarquias. E convocaria imediatamente novas eleições. E quem elegeria esse novo primeiro-ministro? O partido majoritário na nova eleição. O parlamento. O parlamento. Assim foi na monarquia, e esse regime deu espetacularmente certo. Perfeito. A história está para testemunhar isso. Ou seja, a responsabilidade continuaria sendo, em tese, o peso na cabeça do imperador. Ou seja, você não der certo... Seria do imperador. Quer dizer, seria a mais alta direção, porque há um erro também hoje, é que eles acham que governar é administrar. Na realidade, governar não é administrar. Governar, fundamentalmente, é orientar. E apaziguar. Governar é estimular, governar é coordenar, governar é fiscalizar. E apenas naquilo que o conjunto da nação não for capaz de fazer por si, administrar. Deve haver uma enorme liberdade para que as forças vivas da nação possam desabrochar-se. E não um governo que está querendo resolver tudo de baixo para cima, como nós temos aqui no Brasil, em que se legisla sobre absolutamente tudo. Há um adágio de direito que diz plurim lex pessima res publica. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. É o que nós temos no Brasil. Ou seja, nós temos, ao seu ver, uma Constituição que deveria ser revisada, pode-se dizer assim? Um Código Penal, por exemplo? Então, tem que ser revisado. A violência no Brasil hoje é uma das maiores preocupações do povo brasileiro. Como é que a monarquia agiria nesse aspecto? Exatamente, não é impondo uma tirania, mas é criando um clima psicológico que estimule a virtude do povo e inibe as suas más tendências. Exatamente restabelecendo no país essa consciência que uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com um destino comum. Isso automaticamente vem por si. Ou seja, a família como centro, né? Como centro. O povo é bom. O povo não quer a corrupção. O povo quer o desenvolvimento. O povo quer o desenvolvimento. E o que o senhor pensa hoje dessa questão da violência que impera no Brasil, onde nós melhorar? Bom, evidentemente há muitos problemas sérios nos dias de hoje. A droga, a corrupção, etc. Não está sendo tratado o tema como deveria. Seria não está sendo tratado como deveria. Eu considero, na questão da droga, que devia ser muito mais rigoroso. Ou seja, o pleno rigor nessa questão que mais afeta a família brasileira. Exato. E a religiosidade? O Brasil é um país laico, príncipe? Não. O país é um país religioso. O povo brasileiro é um país que ama a Deus e teme a Deus. E essa imposição do Brasil um país laico, como é que o senhor vê isso? Eu não posso dizer, eu na minha vida civil sou uma coisa.
uma vida religiosa é outra coisa. O Brasil, na própria Constituição, ele fala de Deus. Quer dizer, na realidade, hoje nós temos um problema sério, que é com um choque entre duas concepções a respeito do homem, da civilização e da cultura. Sim. Uma concepção é a concepção cristã. Outra concepção é a concepção laica. Se eu tiro a Deus do panorama, se eu digo que nós temos que organizar tudo como se Deus não existisse, fatalmente o governo se põe na posição de Deus. E o governo se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo. Não há temor. Não há temor de Deus, não é pior. O governo não respeita certos direitos que não são uma concessão do Estado. Por exemplo, a minha vida, Sim. ou a sua vida, ou a vida dos telespectadores, não são uma concessão do Estado. A vida nos foi dada por Deus. O direito a constituir família é um direito natural. O direito ao trabalho é um direito natural. O direito ao salário justo e familiar é um direito natural. Não é uma concessão do Estado. O Estado tem que garantir esses direitos. O direito à propriedade é um direito natural. O Estado não pode legislar sobre a propriedade como bem entende. A isso agora vamos apropriar, fazer um assentamento, reforma agrária, área indígena, quilombola, etc. Está errado. Está errado. Porque há certos direitos adquiridos que resultam no direito da ordem natural. A propriedade, o que é a propriedade privada? A definição mais curta de propriedade privada foi dada por um Papa, Leão XIII. Trabalho acumulado. Sim. Eu trabalho dia a dia o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Dia após dia, eu vou acumulando esse algo a mais. Com isso eu compro a minha roupa, meu automóvel, minha casa, formo minha empresa, minha fazenda. Melhora o nível de vida. Melhor, né? Eleva o conjunto da nação. Aliás, se o Brasil tem verificado uma elevação do nível de vida da população em geral, em comparação a 20 ou 30, 40 anos atrás, resulta o quê? Desse dinamismo próprio do povo brasileiro. E não é por causa do governo, é apesar do governo. Nós temos... o progresso espetacular da agricultura no Brasil. Sim. Não é graças ao governo, é apesar do governo. Apesar do governo, existe o progresso porque existe quem trabalha. Que tem trabalho. E o Brasil, apesar do governo, a agricultura é que tem sustentado, o agronegócio tem sustentado a economia brasileira. O superávit vem do agronegócio. Até hoje. Até hoje. Espero que continue. Nós temos o que a nível de território no Brasil, que hoje são terras, digamos assim, que estão sendo aproveitadas. O Brasil é um país colossal, o Brasil tem um potencial fabuloso. O Brasil nós temos, em termos de terra, são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Isso equivale a 850 milhões de hectares. Nós temos de agricultura, além da pecuária, mas de agricultura, sim, nós temos cerca de 50 milhões de hectares de agricultura. Com o resultado de 50 milhões de hectares de agricultura, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, segundo dados oficiais. Ou seja, nós alimentamos parte do mundo. Alimentamos parte do mundo. Nós alimentamos a nossa população, são 200 milhões de habitantes, e alimentamos mais 800 milhões de habitantes. E nós temos potencial para muito mais. E o que acontece, então, príncipe, com o Brasil, na sua visão atual, relacionada a essa questão da agricultura? Por que o Brasil não avança mais? Porque é tudo tão travado? E por que se tem esses movimentos contrários? Uma perseguição contra a agricultura hoje em dia. Por quê? Por causa da questão ideológica do governo. Ou seja, nós temos que rever. Quer impor a reforma agrária, quer impor a questão quilombola, quer impor a questão indígena, quer a legislação trabalhista absurda. É uma legislação trabalhista excessivamente detalhista. Não há nenhum país que tenha uma legislação semelhante. E as leis ambientais? As leis ambientais também são absolutamente absurdas. Tudo tem que ser revisto. Tem que ser revisto tudo. Eu tenho estudos da Embrapa que mostram que o Brasil é o país mais bem preservado do ponto de vista ecológico do mundo. O Brasil tem, sim, segundo a Embrapa, tem 69% da sua vegetação originária preservada. O Brasil, segundo esse estudo da Embrapa, ele tem dos países que menos polui. Ou seja, esses dados se colocam... É tudo falso. Esses dados são falsos. Mas é tudo uma questão ideológica. É que eles inverteram a posição. Porque o homem
É o centro da criação. Claro. As demais coisas foram feitas por Deus para nós, homens. Sim. Agora diz que o homem é um grande predador. De tudo. É o que destrói tudo. É o malvado. Não é. A nossa posição, claro, nós queremos que isso preserve a natureza, mas de uma forma equilibrada. O homem, segundo a nossa concepção, não é o predador. O homem é o jardineiro de Deus. Ele é feito a aperfeiçoar a natureza. Uma praça pública. Foi um jardineiro que fez. Sim, claro. Os nossos campos bem cultivados, foram os homens que fizeram. Foram os agricultores que fizeram. O homem é o jardineiro de Deus, não é o predador. Agora, na concepção desses ambientalistas, o homem é o predador. Ou seja, tira do homem o poder de se trabalhar a terra. Né? Tira o homem o poder de aperfeiçoar a natureza. O senhor vê com qual objetivo? Porque pensa-se que todo e qualquer partido político teria a ideologia de fazer com que o país crescesse. Claro. A partir do momento que você tira a riqueza de um país, você quer a miséria daquele país. Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos, segundo dados oficiais também, nós temos 84 milhões de hectares de reforma agrária. Sim. Assentamento do INCRA. O que deu? Favela rural. Não há um assentamento no Brasil que não dependa dos programas de assistência do governo. Virou assistencialismo. Virou assistencialismo. É. E vai se ver o que cultivam? É uma favela. Quer dizer, tem que ser revisto, né? Tem que chegou a usar a expressão favela rural. Eles reconheceram que os assentamentos... Que se transformou numa favela. Transformou numa favela rural. Ou seja, seria a reforma do lado oposto. Foi a destruição. É a tendência a destruir a agricultura. O senhor tem algum exemplo? Eles ideologicamente eles são contra a propriedade. Por quê? Porque os vermelhos ficaram verdes. Os comunistas agora está na linha do comunismo ser contra a propriedade. Agora, eles fracassaram e agora o próprio MST, qual a bandeira do MST? A ecologia. Ou seja, mudaram porque viram que o tema já desgastou e vamos partir para aquele que precisa realmente. Já não pode ver mais meme, não pode ver o MST. Com e certeza. O MST está murchando. O senhor como faz parte, logicamente, na linha de frente desse movimento monarquista, acredita que o Brasil vindo, num futuro, quem sabe até próximo, a se tornar novamente uma monarquia e o rever de todas essas situações, o Brasil tem jeito, príncipe? Com toda certeza. Temos esperança? Absolutamente certo. Basta dar liberdade, basta inibir a corrupção, basta um governo não seja intervindo em tudo, que o Brasil volta a desabrochar. Que dê liberdade, né? Dê liberdade. As pessoas às vezes... Mas liberdade, há uma norma de um presidente da República do país sul-americano. Sim. Foi um grande presidente, Garcia Moreno, no Equador. No Equador. A norma de governo dele é liberdade para tudo e para todos, menos os malfeitores. Ou seja, a quem trabalha, o seu direito. A quem trabalha, a quem quer progredir, a quem quer estimular os outros, ajudar os outros, dá liberdade. Essa expansão da nossa fronteira agrícola, quem é que fez? Não foi o governo. Foram os gaúchos, catarinenses, paratarenses. É onde eu iria tocar, na questão do Mato Grosso e até em outros países vizinhos. Até né? Brasil, ou seja, os brasiguais no Paraguai hoje, por exemplo. E na própria Bolívia, 30% da agricultura boliviana resultando do trabalho de brasileiros. Ou seja, o Brasil é um país que poderia se dizer, a tendência do brasileiro, a nação poderia ser salva com essa tendência do brasileiro, que é a agricultura. Não tem menor. Não só a agricultura, mas na indústria. Nós estamos um pouco atrasados. A indústria foi destroçada pelo governo. A ferrovia? As ferrovias, a pequena e média indústria, etc. Porque é tal o custo do Brasil, a falta de portos, a falta de infraestrutura, os impostos escorchantes, etc. Isso inibe a nação. Você compra produtos que vêm da China ou de outros países muito mais baratos que os produtos aqui. Com toda certeza. Por causa do custo do Brasil. Ou seja, uma reforma tributária também seria necessária. É indispensável. Há uma norma econômica que qualquer economista conhece. Se quer aumentar a produção de uma nação, reduz os impostos. Se quer aumentar a arrecadação de uma nação, reduz os impostos. Imposto único? Podia ser um imposto, é o caso de estudar-se. Mas hoje nós temos não sei quantos impostos, eu creio que são 60 ou 70 impostos diferentes. Ou seja, inviável. É inviável. É um inferno. Os custos que as empresas têm que fazer,
Os custos para uma empresa dessa carga tributária, só os custos administrativos já são brutais. E os custos, os impostos também são monstruosos. O Brasil está perdido? Não. O Brasil está despertando em um pesadelo chamado República. E o que o senhor diria para os jovens que talvez não estudaram, como o senhor disse, os livros, a verdadeira história da monarquia? O que o senhor diria de recado para esse jovem que está ouvindo o nosso programa? Eu diria que estudem o nosso passado, sobretudo estudem o Brasil, conheçam o Brasil, amem o Brasil, saibam apreciar as qualidades e as virtudes do povo brasileiro e saibam confiar que com a ajuda de Deus o Brasil superará essa crise e que o Brasil virá a realizar aquele plano maravilhoso que a Divina Providência tem reservado para nós, com o qual todos nós sonhamos, porque não há brasileiro que não sonhe com um Brasil próspero, um Brasil no qual haja verdadeira fraternidade no bom sentido da palavra, um Brasil que haja verdadeiro, o Brasil é um país abençoado por Deus, já nasceu com o Cruzeiro do Sul marcando nosso firmamento. Com toda certeza. Primeiro ato da nossa história, qual foi? Uma Santa Missa. Primeiro monumento na cruz. O Brasil é um país abençoado. O senhor que é bisneto da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888, correto? Nós vemos hoje uma situação, de certa forma, até incoerente quando se fala de leis trabalhistas. Ainda temos trabalho escravo. Que não seja dos negros que vieram de fora, mas dos trabalhadores, porque o salário mínimo, em tese, seria quase que uma escravidão. Como é que o senhor vê essa reforma que a monarquia poderia trazer na questão da distribuição de riqueza para o nosso povo? A verdadeira distribuição de riqueza. A distribuição resulta de uma redução dessa carga tributária, que é um confisco de cerca de 40% de tudo que nós produzimos. E se for considerar o que o governo promete e que não dá, ser praticamente 60% que nós produzimos de impostos, a carga sobre o povo brasileiro, diminui essa carga tributária, o Brasil vai se desabrochar. Aí poderia se distribuir melhor a renda. Melhor, o senhor considera que esse salário mínimo ele está bem aquém do que poderia ser? Podia estar muito mais alto. Mas, sobretudo, nesse salário mínimo está embutido quantos impostos? Quanto o pobre que recebe um salário mínimo paga de imposto? De volta os impostos. Não, que ele paga de imposto. Sim, estou dizendo de volta a questão dos impostos. De volta a questão dos impostos. Sobre o feijão, não sei, 20%. Sobre a cerveja, ou a cervejinha que vai tomar, é 70%, 80%. Sobre a passagem de ônibus. Sobre a passagem de ônibus, sobre a gasolina. Sobre tudo, nós pagamos uma fábula de impostos indiretos. Está tudo errado. Está errado. Está errado. Mas tem solução. Tem solução. Com toda certeza, não tem a menor dúvida que tem solução. Para aqueles que estão nos escutando... O Brasil é um país viável, né? E tem dado provas de si extraordinárias. Porque os governos têm aguentado, têm sobrevivido a essa crise, e apesar de continuar a progredir, é que é um país realmente... É que demonstra que ele é forte, né? Que ele é forte e é fabuloso. Qual o conselho que o senhor daria àquelas pessoas que hoje, até então, pensavam que a República seria o melhor caminho, mas que a partir de então observam da possibilidade de uma monarquia no Brasil? Que conselho o senhor dá para os nossos telespectadores da nossa região? Que procurem coligar-se, unir-se, etc. Porque todas as pesquisas de opinião mostram que o Brasil tem uma tendência conservadora. É preciso exatamente que os conservadores, os bons brasileiros, se coliguem para fazer frente a essa verdadeira conspiração que existe para destruir o país. Somos uma nação forte. Com toda certeza. O Brasil tem dado provas de si, como eu disse, fabulosas. Confiem no Brasil, peçam a Deus as forças para realizar esse plano maravilhoso que a Divina Providência tem reservado para nós. E com certeza o Brasil será das maiores nações, das mais próximas nações do mundo. Celeiro do mundo. Celeiro do mundo, mas nós temos tudo de bom. O povo é muito bom. A terra é riquíssima. Nós temos minerais fabulosos. O clima favorece. É muito favorável. Nós não temos nem os frios polares, nem os desertos, os climas saarianos, e nem os calores europeus ou dos Estados Unidos ou do Canadá. É uma terra invejável, né? É uma terra, um país temperado. E o calor é benéfico. O calor favorece a agricultura, favorece a natureza. É muito mais econômico viver num país quente que num país frio. Não dependemos de calefação. Pelo contrário, nós temos tudo para ser os primeiros países do planeta. E seremos. E tenho certeza que seremos.
com a ajuda de Deus, o Brasil vencerá. Peçamos a Deus Nosso Senhor que nos ajude, peçamos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rainha do Brasil, que nos abençoe e vamos continuar a realizar a nossa vocação. Bertrand, nós gostaríamos de agradecer em nome aí, do programa Primeira Linha, na pessoa do Santiago, que é o nosso diretor, pelo seu carinho, pela sua participação, por ter nos dado essa oportunidade honrosa de entrevistá-lo e dizer que o senhor nos deu uma aula. Mais uma vez nós ficamos honrados com a sua presença e com a sua participação no nosso programa. A sua despedida. Moura, muito obrigado pela oportunidade de me dirigir ao povo de Sete Lagoas, ao programa Primeira Linha, e espero que não seja a última, que nós outra vez possamos encontrar e com isso falarmos a respeito de nossa pátria, nosso querido Brasil, nosso hoje grande, querido e tão sofrido Brasil. Mas queremos exatamente que o Brasil supere essa crise, temos certeza que os bons brasileiros se unindo, nós superaremos essa crise. Nós te agradecemos, estaremos de volta na próxima semana com o programa Primeira Linha na TV. Fique com Deus, porque graças a ele que a vida continua.